te ensinar tudo o que você precisa saber de inglês para o seu trabalho. 3, 2, 1. Hello everyone! Welcome to our Papo de Teacher tonight. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Papo de Teacher dessa noite. Eu sou a Teacher Fabi Montanari e eu vou te ajudar. Eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber de inglês para o seu trabalho. Por que inglês para o trabalho, Teacher? É porque eu vejo que, assim, eu fiz um levantamento com os nossos alunos e eu falo que 95% talvez das pessoas, dos alunos que eu atendo, que não só eu diretamente, mas os alunos também que são atendidos pela equipe, que chegam até nós, são pessoas que precisam melhorar o inglês para o trabalho. Seja porque já está trabalhando e quer buscar um crescimento na carreira, seja porque quer se reposicionar, quer entrar no mercado de trabalho, muitos jovens, né, buscando entrar no mercado de trabalho. Então essa é uma necessidade, eu falo, mais latente e mais urgente para os alunos. Se esse é o seu caso, fica comigo que eu quero te explicar alguns pontos que muitas vezes eu ouço dos alunos. Teacher, eu já estudei inglês por muitos anos em escola, mas eu não falo, eu preciso trabalhar com isso e eu não consigo, né? Eu não sinto que eu tenho inglês para isso. E pensando nisso, eu parei, fiquei pensando, né? É uma coisa que eu faço na prática todos os dias, mas eu falei, eu quero conversar, eu quero levar esse assunto para o Papo de Teacher, para mostrar para você por que às vezes parece que, por mais que você tenha estudado, e eu sei que talvez isso gere uma frustração imensa em quem está aqui ouvindo, quem passa por isso. É uma frustração no ponto tipo, cara, será que eu sou incapaz de aprender inglês? Será que eu nunca vou conseguir? Será que eu vou sempre ficar aqui, tipo, no sufoco na hora que eu tenho que falar inglês e eu não consigo me comunicar? Será que é assim que vai ser? Então, não vai ser assim. Talvez o que tenha acontecido com você ainda é que, dependendo do método que você escolheu para estudar, ele seja realmente muito distante do que você vai usar na prática. E essa distância, às vezes, não permite ver que você sabe alguma coisa. Talvez você já saiba muito mais do que você acha que você sabe. Só que, pelo fato de estar ali adormecido e você não conseguir relacionar com a prática, isso você não consegue ver essa conexão. Né? A estrada ali está interrompida, caiu uma queda, né? Teve uma queda de barreira ali no meio da estrada e você não consegue ver que isso que você viu aqui vai te levar àquilo porque falta essa prática. E é normal, tá? Não se culpe disso. Eu conto disso porque eu trabalhei no mundo corporativo, tá? Se você não sabe, eu trabalhei por muitos anos numa grande multinacional, numa montadora, e a gente precisava, né? A sede, a matriz fora do Brasil. Precisava fazer, né, a diretoria, né, os principais líderes fora do Brasil, sempre tendo que reportar informações para a matriz. Se esse é seu cenário, né, então fica aqui comigo, quero te explicar. E você tem essa dificuldade com o inglês, vamos junto, né, vou te ensinar isso daí. E uma coisa que eu mais percebia, eu sou um pouco diferente, tá? Eu não aprendi inglês já de adulto, eu aprendi inglês de criança e com 16 anos eu comecei a dar aula. Eu comecei a perceber muitas coisas que podiam ser melhoradas, porque ficava tudo muito na teoria. Então, dali, 26 anos já eu sou professora, mas eu também comecei a dar aula de inglês meio que como um bico, porque eu ainda tinha 16 anos, eu ia entrar na faculdade para depois arrumar um emprego e depois acabei ficando. Até trabalhei em empresa, mas depois eu voltei, que eu falo que a minha grande paixão é ensinar, ajudar as pessoas a passarem por essa transformação. É muito legal, depois que a gente vê um aluno falando inglês, fala, nossa, teacher, eu consegui aquela vaga, eu consegui passar naquela prova, naquele certificado. Então isso é muito gostoso. Mas voltando ao assunto do inglês para o trabalho, então eu já cheguei no mercado de trabalho, quando eu entrei na empresa eu tinha 20 anos, eu já cheguei falando inglês. Não passei esse perrengue que eu vejo muitos alunos passando, mas justamente por isso eu tenho muitos colegas que eu vi, né? Eu acompanhei diariamente e falei, Fabi, como que eu vou fazer para falar inglês? Vai ter uma reunião, o que eu faço? Empresa americana, né? Fabi, o que eu faço? Me ajuda a revisar esse e-mail. Precisa escrever uma carta para os fornecedores, você escreve esse texto em inglês e enfim, a gente foi fazendo esse trabalho com os alunos, com os meus colegas. Inicialmente foi com os meus colegas, depois se tornaram meus alunos. A gente foi sempre fazendo essa intervenção na prática. Então, precisa escrever um e-mail, você já sabe alguma coisa. Então, vamos propor uma situação. Qual é a situação real? Então, você vai aqui escrever um e-mail X lá, de um assunto X.
uma minuta de uma reunião. Então, você participou de uma reunião e você foi incumbido de fazer essa minuta. Você vai escrever essa minuta e você tem essa dificuldade. Então, no momento que você precisa escrever, como que eu faço? Eu já faço a intervenção. Olha, aqui você essa construção aqui que você colocou não é a ideal. Claro que o aluno, se o aluno não tem inglês nenhum, eu vou precisar fazer um embasamento teórico, mostrar algumas coisas ali, partindo do começo. Quando eu terminar essa parte, eu vou explicar para vocês os 3 momentos da jornada aí que todo aluno, até se tornar fluente, passa. Então, eu vou te explicar isso daqui a pouquinho. Mas nesse momento, eu faço a intervenção. O aluno que não sabe nada ainda vai precisar de uma base teórica, para que ele consiga partir disso e começar a aplicar isso na redação de um e-mail, na hora de redigir um e-mail, na hora de redigir um documento, na hora de montar uma apresentação. Porque às vezes você acha que a apresentação é só montar os slides, mas não, uma apresentação realmente eficaz, você vai montar todo o script da sua apresentação antes. E isso eu treino com o aluno. Então, a gente vai fazer esse treinamento na prática. E isso é importante para te ajudar a sair de onde você está. Então, não adianta só ficar na teoria, porque eu falo, teoria tem um monte, livro tem para tudo. Tem livro, tem tutorial na internet, tem 1 milhão de sites aí que podem responder a dúvida que você tem. Como falar tal coisa em inglês? Isso tem. Mas e se você não sabe que é tal coisa que você precisa colocar no seu e-mail? Quem vai te falar isso? E é aí que o aluno patina. Aí que o aluno acha que talvez ele seja incapaz de falar inglês. Então, nesse momento, essa intervenção com os laboratórios, né, práticos que a gente tem dentro do curso é justamente para isso. Para que essa prática, apoiada pela base teórica, realmente dê os frutos, você consiga colher os frutos do seu esforço de estar se dedicando a estudar inglês. Faz sentido? A gente fala isso para e-mail, a gente faz isso para presentations, a gente tem um módulo, né, English for Presentations, que eu vou ajudar também na prática o aluno a fazer isso daí. Isso que você precisa entender, o inglês na prática, no trabalho, é isso. E por que eu falo de trabalho? Mas, teacher, por que especificamente de trabalho? Porque, sei lá, 90% dos nossos alunos, 95% chegam com essa necessidade. É claro que talvez faça parte dos seus sonhos fazer uma viagem, né, com a sua família. A viagem para o exterior com a sua família, talvez tenha duas questões. Talvez você não tenha ido por questão financeira. Que se você falar inglês, a chance de você ter uma renda maior mensalmente é maior, né? Aumentam as suas chances de você aumentar a sua renda mensal, sua renda anual. E com esse aumento de renda você vai ser capaz, né, de realizar esse sonho. Talvez você não tenha feito ainda por falta de tempo, por falta de dinheiro. Então o inglês ele vai te trazer isso, esse ganho, eu falo indireto, né? De você, de fato, ter esse aumento de renda para que você possa realizar esse sonho. E talvez a segunda questão, se você tem o tempo e o dinheiro, te falta o inglês ainda e isso te deixa muito inseguro de fazer uma viagem. Eu falo, isso vai acontecer se fizer parte dos seus sonhos. Só que antes de você chegar lá, eu falo, a necessidade mais urgente é o dia a dia. É hoje que você acordou e tem que escrever um e-mail. É amanhã que você vai ter que finalizar um relatório. É sexta-feira que você vai ter que montar uma apresentação. Na segunda, que você tem uma reunião com a diretoria. E aí você vai passar o final de semana no sufoco, porque não basta só você ter os números que você vai ter que apresentar para a diretoria, reportar um resultado bom, montar uma explicação, um plano de ação se o resultado da sua área foi ruim. Então, além de toda essa pressão, ainda você vai ter que fazer tudo isso em inglês. Então, eu sei a tensão, porque eu via colegas, né? E muitos desses colegas se tornaram meus alunos. E colegas desses colegas. Então, eu tenho esse contato e eu vejo que até hoje. Tá? Eu trabalhei em empresa, sei lá, 20 anos atrás. 21 anos atrás. Se eu tivesse continuado lá, eu estaria fazendo 21 anos de empresa. E até hoje tem colegas que falam assim, nossa, Fabi, eu não falo inglês ainda. Eu falo, então. Porque não foi atrás. Meio que se vira, se acomodou, mas também fica limitado. Porque todos os outros que cresceram é porque foram atrás de desenvolver habilidade. E falar inglês é uma habilidade que você precisa desenvolver. Eu estou te dando aqui os recursos, por ter vivido esse ambiente, por diariamente estar ali imersa nesse ambiente, eu sei o que vai ajudar a te acelerar, que é o que eu sempre faço com os alunos que me procuram. Então, essas intervenções rápidas são muito mais efeito. Por isso que a gente estrutura todas as aulas nesse sentido. Falando da questão das etapas de aprendizagem.
Então vamos falar, eu não sei qual é o seu nível, você que está me assistindo aqui. Aliás, eu quero que você coloque nos comentários, por favor, se é o primeiro vídeo nosso que você está assistindo. Se for o primeiro vídeo da Countdown, meu aqui, da Teacher Fabi, se você estiver assistindo, coloca número 1. Se você já assistiu mais alguns vídeos, você assiste de vez em quando, coloca 2. Se você sempre assiste nossos vídeos, coloca 3. Eu quero saber quem é que tá aqui, com quem que eu tô falando, se tá fazendo sentido tudo isso que eu tô falando pra vocês, tá bom? Mas falando das etapas, a gente tem a etapa iniciante, o aprendiz iniciante. Ele é bastante dependente, é como um pássaro que acabou de nascer. Então ele ainda é muito dependente. Então depende muito de eu dar a mão para esse aluno e ajudar ele a caminhar. Legal? Então ele vai precisar de um embasamento teórico um pouco maior, sempre aplicado com a prática, mas de uma maneira mais limitada. Porque a gente ainda tem que considerar a limitação de conhecimento do aluno. Não adianta, por exemplo, se você nunca praticou um esporte, né, e querer fazer, nunca praticou musculação, querer ir lá pegar a carga máxima do equipamento ali na academia. Isso não vai funcionar. Então você vai começar com a carga mais leve. E isso acontece no inglês também, tá? Não é de uma maneira tão palpável, mas eu vejo isso quando a gente está montando um plano de aulas para o aluno. A gente vê essa questão do aluno que precisa de uma carga direcionada ali, só que compatível com o nível de conhecimento. A partir do momento que o aluno vai avançando, ele vai se tornando independente. Ele ainda vai ter necessidades de intervenção ali, só que ele já vai estar falando de uma maneira melhor. Ele já vai conseguir participar de uma reunião, mas sempre melhorando. Então, ao invés de você usar essa palavra que é mais básica, vamos usar essa palavra que é um pouquinho melhor, né? A gente vai fazendo essas intervenções, isso com a prática que a gente faz. E no terceiro momento, a gente já tem um aluno que está voando alto. Então ele já tem capacidade, ele já tem autonomia para consumir material nativo, material real. Então a gente de fato, né, esse aluno ele se descola e ele já tem condições, é isso que o aluno faz, que ele tem condições de fazer esses voos mais altos e mais longos, porque isso vai ajudá-lo. Então ele já vai ter condições de entrar no site de notícias, sei lá, se é um aluno que trabalha na área financeira, ele vai ter condições de entrar lá, buscar relatórios, buscar informação. Hoje a gente tem muito conteúdo em rede social, então tem especialistas de fora do Brasil falando sobre o assunto que você deseja se aprofundar. Não sei qual que é a sua área. É engenharia? É finanças? É área de medicina? É área jurídica? Né? Alguma área acadêmica específica? Então tem muita gente falando fora do Brasil. Quando você não tem capacidade de entender, e esses vídeos, se você entrar no Instagram, você não tem legenda ali, né? A pessoa está consumindo, e você vai ser capaz de trazer esse diferencial para o seu mercado se você for capaz de ir lá fora buscar essa informação, mas através do seu celular, dos cliques no seu celular. Então são essas etapas. Como que a gente identifica a etapa que você está? A gente tem um mapeamento, eu faço todo esse mapeamento com o aluno, que eu chamo, né? A gente chama do mapa do inglês, que a partir do momento que o aluno entra, eu vou conseguir mostrar para o aluno o caminho que ele vai trilhar. E vou entender também, é sempre o gerenciamento da expectativa. Qual é a sua expectativa com isso? Para a gente poder, de fato, direcionar as práticas que a gente tem com o grupo. Então, o inglês do trabalho, para a gente resumir esse vídeo aqui, essa aula, o inglês do trabalho, ele é aquilo que é prático, que é o diário, é o dia a dia, é o escrever um e-mail, é montar uma apresentação. E é você estar seguro e tranquilo que o seu inglês vai ser suficiente para a ocasião que vai te ocorrer amanhã, para a ocasião que vai te ocorrer daqui a uma semana. Para que você não tenha que se esconder embaixo da mesa para o chefe não lembrar de você na hora que tiver que fazer aquela apresentação. Isso vai ser extremamente limitador do seu potencial de crescimento. Às vezes, né, você tem um potencial imenso, aí, uma competência técnica imensa, mas você está limitado pela falta do domínio dessa habilidade. Certo? Então deixa seu comentário, coloca os numerozinhos aí, 1, 2 ou 3, se você nunca viu nossos vídeos, 2 se você assiste de vez em quando, 3 se você já é assíduo aqui nos nossos conteúdos. E se você tiver alguma dúvida também, coloca lá e a gente volta no próximo Papo de Teacher. Um beijo, até a próxima!